Apresentamos aqui o trabalho intitulado Desenvolvimento de Sistema para Monitoramento Remoto de Parâmetros de um Processo de Compostagem. Esse trabalho é resultado da iniciação científica de Danilo Nogueira Lopes, orientado por mim, professor Dr. Marco Aurélio Soares de Castro. Somos da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, sediada em Limeira, estado de São Paulo. Estimativas atuais dão conta de que a população mundial será de 8 bilhões e meio de pessoas em 2030 e de cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050. Cerca de 80% da população da Europa e de grande parte das Américas já reside em áreas urbanas atualmente. E nesse contexto, um dos grandes desafios é promover a gestão e gerenciamento adequado dos resíduos sólidos urbanos para evitar ou reduzir impactos socioambientais. A busca por um ambiente urbano mais resiliente e sustentável tem estimulado o desenvolvimento das chamadas Smart Cities, ou cidades inteligentes. E no contexto das Smart Cities, o monitoramento e controle de ambientes e processos se vale do conceito de Internet das Coisas, ou IoT. No Brasil, mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos corresponde à fração orgânica. Esse tipo de resíduo é passível de processos de gerenciamento como a compostagem, que gera um produto aplicável a áreas de cultivo ou para a recuperação de áreas degradadas. É de fácil instalação, tem flexibilidade quanto ao porte e apresenta baixo custo operacional. É, no entanto, influenciada por uma série de parâmetros como temperatura, umidade, aeração, tamanho da partícula, relação carbono-nitrogênio e pH. O monitoramento tradicional de um processo de compostagem frequentemente requer a atuação presencial de uma ou mais pessoas para a medição dos parâmetros de temperatura e umidade, por exemplo, e, caso necessário, realizar intervenções no processo. Dado esse contexto, o objetivo da pesquisa foi desenvolver um sistema de monitoramento remoto de parâmetros que influenciem o processo de compostagem. Após uma revisão bibliográfica inicial, passou-se ao desenvolvimento do sistema, que nesse caso foi constituído por um microcontrolador ESP32, sensores DHT11 para medição simultânea de temperatura e umidade a cada 5 segundos, e uma placa Arduino Mega. O controlador ESP32 conectado a essa placa enviou as leituras de temperatura e umidade via protocolo de Wi-Fi. Duas possibilidades de envio desses dados coletados foram consideradas: a utilização de plataformas em nuvem e o desenvolvimento de uma interface de um aplicativo para celulares, que foi a alternativa adotada nesta pesquisa. O aplicativo desenvolvido foi programado com o uso das linguagens HTML5 e CSS, e o sistema também foi programado para disparar um aviso via aplicativo para a pessoa operadora ou interessada, caso a umidade estivesse fora da faixa de valores entre 40% e 60%, ou caso a temperatura da massa de resíduos estivesse fora dos valores de 25 a 40 graus Celsius. Os testes envolveram a montagem de uma composteira com resíduos domiciliares, posicionando sensores no interior dessa massa de resíduos. Foi necessário configurar uma rede local no campus da faculdade para simular a comunicação em uma situação real de campo. Os testes foram bem-sucedidos e a rede simulada permitiu o envio das leituras dos parâmetros para o aplicativo. Não foi possível enviar os dados via Wi-Fi para leitura e visualização em uma plataforma em nuvem. A instalação no campus de uma rede dedicada para dispositivos IoT foi solicitada e ocorreu após a conclusão da pesquisa. Como desdobramento desta pesquisa, uma dissertação de mestrado realizou a comparação de composteiras convencionais com composteiras dotadas de sistemas de monitoramento remoto e também atuação automática. No caso da pesquisa de mestrado, os dados de sensores de temperatura e umidade foram enviados para uma plataforma em nuvem e visualizados em tempo real, já na forma de gráficos. Os resultados preliminares desta pesquisa foram apresentados no Congresso Nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Concluiu-se que a coleta e transmissão de dados para a interface foram bem-sucedidas e que o sistema desenvolvido se mostrou acessível e de manuseio facilitado. Seu aspecto modular permite a reunião de sensores adicionais em um único dispositivo ou a instalação de dispositivos em diferentes composteiras, todos enviando dados para uma única interface. A limitação já esperada foi a necessidade de se ter acesso a uma rede Wi-Fi estável para uma coleta e recepção constante dos dados. Desenvolveu-se, portanto, um sistema que permite a medição remota e a obtenção de várias leituras por hora, em comparação com as poucas leituras por semana usualmente realizadas em um processo convencional, que também requer atuação presencial. Destaca-se que o aperfeiçoamento, desenvolvimento e aplicação de sistemas baseados em IoT, a compostagem e a outros processos será objeto de novas pesquisas no sentido de contribuir para a eficiência na gestão de resíduos sólidos no país. Seguem aqui as referências citadas nesta apresentação e os nossos agradecimentos ao CNPq pelo apoio financeiro que viabilizou essa pesquisa, à Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp e à Faculdade de Tecnologia da Unicamp pelo apoio institucional. E a você pela sua atenção. Muito obrigado.